Fala, cariocada! Estou de volta aqui com o Papo com o Quintino, né? Vai ter uma pequena mudança, agora vai ser um bate-papo sobre algum político, alguma pessoa que seja aqui do Rio de Janeiro, que fale de algum tema que seja do momento. Hoje eu estou com um vereador do Novo, vereador de primeiro mandato, mas está aí aparecendo muito bem na mídia, Pedro Duarte, obrigado aí pela presença. Boa noite, Quintino. Eu que agradeço pelo convite. Sempre um prazer. É, Hoje a gente vai conversar um pouco, né? O prefeito Eduardo Paes, ele indicou para a Câmara três novos membros do Tribunal de Contas do município. São seis membros, então ele vai renovar esse 50%, sendo que o presidente do Tribunal de Contas já é um aliado seu, que é o Guaraná. Essa mudança sofreu críticas tanto do Novo quanto do PSOL, né? Se junta aí as dois extremos da política carioca, pelo menos na área econômica, e se juntaram até fazer um programa de lei que o Jair do Rio comentou, e o Pedro vai falar um pouquinho mais aí para frente. A gente volta aí depois da vinhetinha. Pedro, eu acho que é importante de começar. A maioria não sabe. O que diabos faz o TCM? O Tribunal de Contas do município, né, que dá essa sigla, o TCM, o Tribunal de Contas, na verdade, existe o da União, o TCU, o do Estado, o TCE, e o TCM. Só existem dois no Brasil, Rio de Janeiro e São Paulo, que são anteriores à Constituição. Todos esses tribunais, sejam eles da União, do Estado ou do município, têm uma função que é de fiscalizar as contas do Executivo. No caso do município do Rio de Janeiro, o TCM fiscaliza as contas do prefeito, seja no final dela, ao fechar as contas, seja ao longo do mandato. A execução orçamentária, ou seja, conforme o prefeito vai gastando, o TCM vai acompanhando isso e fazendo auditorias, relatórios, e depois ele faz um parecer anual de aprovação ou rejeição das contas do prefeito, que quem vota é a Câmara Municipal, mas com base no parecer do tribunal. Dizem que o TCM é o sonho de todo político, né? É um cargo para sempre, né? Ele é vitalício, vai até os 75 anos. 75, isso. E tem um salário alto, além de ter um gabinete recheado, né? Exatamente. O salário está na casa dos R$ 35.000 e do gabinete são mais de uma dúzia aí. Temos que. Tem aquilo de quantos servidores, às vezes o cara consegue puxar servidor que é de dentro do tribunal, consegue puxar servidor que é da prefeitura, e aí nós temos, inclusive, um caso abominável, que é o caso da Monique, a mãe do Henri, do caso do doutor Jairinho. Ela é professora na rede municipal e foi cedida ao Tribunal de Contas. Não tem, O que a Monique poderia fazer pelo TCM, hein? Como professora. Você, professora é um cargo importantíssimo, mas dentro do TCM. Se ela não é uma especialista em educação, nem em contabilidade de educação. Eu vejo zero afinidade, assim, sendo muito sincero, é zero. A trajetória dela, o currículo dela, simplesmente não tem identificação com o que se faz dentro do tribunal. Que, inclusive, mais para frente aqui eu vou entrar no mérito, não sei, o chefe de gabinete do prefeito, que é um dos nomes indicados, a gente entra nele, mas ele é merendeiro concursado e também foi cedido ao Tribunal de Contas na gestão do Crivella. Então, queria também entender o que ele, como merendeiro concursado, ajudou no Tribunal de Contas. São R$ 35.000 que ganha um conselheiro do Tribunal de Contas. Isso. Quanto ganha um vereador? Ganha líquido 14. O prefeito ganha um pouco mais que isso, né? Um pouco mais. Acho que o líquido está uns 17, 18. São tá, então você fala, eles estão ali para fiscalizar. Você, vereador, tá aí 4 meses, mas você sempre esteve envolvido na política desde lá da época foi presidente da PUC. Nesse tempo aí, o que o TCM. E vamos pegar o TCE, onde teve escândalo, né? Todos quase foram presos. O que eles fizeram nesse meio tempo? Além de ser protagonista de escândalo, como foi o caso do TCE, o Tribunal de Contas do Estado, em que vários conselheiros, na verdade, dos 7 conselheiros de lá, 6 foram presos. Chegamos a uma situação esdrúxula em que a Mariana Montebello era a única conselheira originária Ela que é filha do ex-presidente do TCM, né? Exatamente, era filha do Tierce Montebello.
Mas no caso dela, até sendo justo, ela é uma servidora concursada, que entrou pelo Ministério Público de Contas, depois ascendeu, e foi até minha professora de Direito Administrativo na PUC, uma professora excelente, com mestrado, doutorado, mas que é filha do Thiers, que presidiu o Tribunal de Contas do município durante muito tempo. E aqui, você for olhar, os tribunais de contas do Estado e do município, ao longo de todos esses anos, deram pareceres favoráveis à aprovação de contas dos gestores. Então, Cabral teve parecer de contas favorável, Pezão teve parecer de contas favorável, Eduardo Paes sempre teve parecer de contas favorável. O único que teve, que eu tenho assim memória, foi agora a última gestão dos últimos 2 anos do prefeito Marcelo Crivella. Esses 2 anos aí sim tiveram 2 pareceres pela rejeição das contas do prefeito. Tirando isso, muito pouco. Muito em função disso, os conselheiros, poucos ali são independentes. Então aí vamos pegar esses nomes, né, que foram indicados agora. O Davi Carlos, que é chefe de gabinete do Eduardo, que você comentou que é merendeiro. O Bruno. Não, Davi Carlos, desculpa. O Davi Carlos. É isso, o Davi é o merendeiro, que é chefe de gabinete. O Bruno Maia, que é um procurador. E o Thiago Carribeiro, que é o vereador democrata né, ligado ao Pisciani. A gente vai falar de todos eles, mas eu quero começar com o caso do David Carlos, que você e Tarcísio Mota, do PSOL, o professor Tarcísio, apresentaram um projeto de lei que pedia que o conselheiro tivesse curso superior. Não importasse o curso, e que fosse pelo menos o curso superior, que não é o caso do David Carlos, e até apresentou esse projeto. Esse projeto, o Diário fez a matéria, que o vereador Raymond até brincou, daqui a pouco está pedindo o diploma de Harvard. E não vejo um problema, né, se o cara é responsável pela fiscalização que tenha um diploma em talvez administração, no mínimo, ou um mestrado, né, fosse uma pessoa com conhecimentos amplos no setor, e não teve o apoio, que é até uma pergunta olhar Fied. Se você está conseguindo agregar algum apoio para essa causa na Câmara e como está o clima em relação com esse assunto. E parabéns pelo trabalho. Então, respondendo diretamente ao FIAD, temos tido poucos apoios, sendo muito sincero. Então, até o que tem sido bem, enfim, frustrante aqui dentro da Câmara nesse sentido. O PSOL, até o vereador Tarcísio, tem sido grande parceiro nessa fiscalização. É um partido que é de oposição ao prefeito Eduardo Paes, então naturalmente também se coloca desse lado mais questionador. O PT, às vezes, a depender do caso, hoje mesmo, sendo muito justo, o vereador Lindbergh pontuou que acha um absurdo, e é um absurdo, que na quinta-feira sejam sabatinados os 3 nomes e votados os 3 nomes. Esses nomes estão há meses pendentes de envio aqui para a Câmara. Por exemplo, o caso do procurador do Tribunal de Contas, o Quintino acompanha sempre a política carioca. Em novembro do ano passado, o Crivella enviou o primeiro nome, que foi arquivado, teve um rolo jurídico. O prefeito Eduardo Paes poderia ter indicado isso em janeiro, fevereiro, março, mas deixou para enviar os 3 juntos. Chegaram hoje, terça de manhã, e aí eles querem que os 3 sejam sabatinados e votados com primeira e segunda sessão extraordinária na quinta, tudo no mesmo dia. É inviável. E aí o vereador Lindbergh, o PT, se colocou contra, eu me coloquei contra, mas infelizmente são poucos os que aqui têm se colocado contrários a esses nomes. E por que o Eduardo quer fazer logo todo mundo junto nessa velocidade, os 3? Inclusive porque fica difícil para vocês da imprensa, para a sociedade civil, para todo mundo. Imagina, em vez de nós estarmos aqui hoje discutindo o nome do Thiago Carribeiro, o nome do Davi Carlos ou o nome do Bruno Maia, que é o procurador, estamos tendo que discutir 3 nomes. E cada um com a sua peculiaridade, com a sua história, com o seu erro, com o seu problema. E aí, para a imprensa noticiar isso, para a sociedade entender, para sair matéria, para nós vereadores, para quinta-feira, vou ter que estudar o currículo do Thiago, o currículo do Davi, o currículo do Bruno, a trajetória profissional, tudo. Entendeu? Então é difícil a comunicação. Passa no rolo, vai no rolo compressor. E você acha que tem alguma chance desses nomes não passarem na Câmara? Muito difícil. Muito, muito, muito. E muito sinceramente, vejo como difícil. Talvez um caminho judicial, alguns nomes já foram questionados. Teve nomes no passado que estavam na boca para serem aprovados e acabaram passando por alguma judicialização. Mas vamos fazer o nosso melhor aqui. Não só eu, alguns outros vereadores estamos
falando todo dia, pensando, querendo sabatinar, fazendo perguntas que talvez, vamos lá, repercutam na imprensa e derrubem o nome. Estamos trabalhando em cima disso. Até ser aprovado, estamos na luta. Até com uma curiosidade, né? O TCM são seis Sete conselheiros, conselheiros. Sete. sete. Dois são indicados pelo prefeito, não é isso? Não, lá são cinco, são 7 nomes. Dos 7, 4 são indicados pela Câmara, sem maiores critérios. Então começa por aqui que é mais fácil. O 4 a TCM, Câmara indica. o TCM é um órgão ligado à Câmara dos Vereadores, né? Exatamente, é ligado à Câmara dos Vereadores. É um órgão auxiliar, mas com autonomia. Mas sim, é um órgão ligado ao Legislativo. Então ele fica ligado à Câmara Municipal, né? Câmara mais Tribunal formam um poder legislativo na cidade do Rio de Janeiro. Então a Câmara indica 4, que não precisam ser vereadores. Existe esse histórico, né? Sempre são vereadores que são indicados, mas a Câmara, se quisesse, poderia indicar um nome de fora, mas a Câmara indica 4. Aí vem o nome os 3 nomes da prefeitura. Um nome é de livre indicação. O prefeito escolhe quem ele quiser, dentro dos critérios, claro, de 10 anos profissionais, notório saber, mas indica um de livre indicação. Depois ele escolhe um nome dentre os procuradores do Tribunal dos Contas do município. Então, o Tribunal dos Contas do município, os procuradores se reúnem, fazem uma lista tríplice, 3 nomes, o prefeito escolhe um deles e indica. Procurador concursado. E o outro é da carreira de auditor conselheiro substituto. Então, aqui no Rio de Janeiro, o nosso Tribunal de Contas ele tem essa carreira de auditor conselheiro substituto, ele substitui o conselheiro nas suas ausências, e aí ele tem que escolher um nome de uma lista tríplice dessa carreira. E assim se configuram os 7 nomes. Mas é interessante, né? Você falou que tem notório saber. Então a gente. Vamos pegar o caso, então, que a gente está falando mais agora, que é a do David Carlos, que é o merendeiro da. Fez aquele concurso. Tem uma pessoa que faz isso, né? Faz concurso básico da prefeitura para ir juntando os adicionais, né? Os triênios. E aí, quando se aposentar, não tiver mais no governo, consegue ter um salário. Ele não tem notório saber, ou esse notório saber é porque ele participou do TCM por alguns anos? Na minha opinião, ele não tem notório saber. Inclusive, que é um notório saber que precisa ser em áreas específicas, direito, contabilidade ou administração pública. Por óbvio que a prefeitura aqui argumenta que ele tem um notório saber em administração pública por ter passado por diferentes cargos na prefeitura do Rio de Janeiro. Ele acompanhou a trajetória do prefeito Eduardo Paes, começou, segundo o que foi enviado aqui hoje, seu primeiro cargo foi em 2001, na Secretaria de Meio Ambiente do então secretário Eduardo Paes, e desde então ele já esteve em diversos cargos nas gestões do Eduardo Paes. Então, o que ele coloca, o que ele diz é que ele tem um notório saber em administração pública por ter passado por diferentes cargos dentro das diferentes gestões do Eduardo. Mas, de certa forma, ele tem uma experiência, né? Tem. Não. Eu acho que o absurdo é a questão do ensino superior, ou seja, ele fez um esforço para fazer o concurso para poder incorporar a verba. Mas o esforço, porque ele já tem renda, eu entendo a pessoa não teve oportunidade, não teve renda, ele tem renda, conforme comprovado pelos cargos dele dentro do poder público há 20 anos, mas não fez o esforço para se qualificar com o ensino superior para poder concorrer a esse cargo. Então, a minha crítica vai muito por esse lado, e também o fato principal é a independência. Como é que o prefeito indica o seu chefe de gabinete para o órgão que o fiscaliza? Você acredita, Quintino, que vai fiscalizar de fato? O cara deve a vida dele ao Eduardo. Mas se parar a pensar, ele está indicando alguém que é de livre indicação dele, um dos 7. Então, claro, assim. Mas eu concordo que a gente não pode esperar, claro, que o Eduardo vai pegar alguém que ele nunca viu na vida e nomear. Mas o prefeito, o Eduardo Paes, ele teve, ao longo da carreira dele, muitos nomes muito qualificados, que têm proximidade com ele, mas que sempre estiveram próximos. Por exemplo, o Gustavo Schmidt, que muitas pessoas conhecem, o Fernando Dionísio, que muitas pessoas conhecem. Certamente tem vários outros nomes que são próximos, eu entendo, é o momento dele, vai indicar alguém próximo a ele. Só que eu cobro, uma coisa é alguém próximo, mas que tem carreira própria, qualificação própria, trajetória própria, ok. Agora, uma pessoa que deve a vida a ele, que é uma pessoa que começou a carreira com ele, ou seja, não tinha perspectiva de carreira própria, não correu atrás do ensino superior esse tempo todo, é uma pessoa que deve a vida ao Eduardo. E é isso que me preocupa, a autonomia. Mas se fosse só ele, ok, mas aí vem
a obra, né? Ele, mais o líder de governo, mais a manobra do procurador. Tem uma pergunta aqui da Elisa Lames, que pergunta, Lens, quais são os conselheiros que são substituídos agora? E aí aquela pergunta, se precisam ter curso superior, que é o teu projeto de lei, né? Perfeito. Elisa, né? Hoje não se exige ensino superior, então todos poderiam entrar sem ensino superior. Inclusive, pelo que se noticia, aqui comentado, também já procurei bastante, não encontrei. O Guaraná, que foi outro nome muito importante, um nome forte do prefeito Eduardo Paes, entrou em 2014, também não tinha ensino superior. E os conselheiros estão sendo substituídos, um deles é o Antônio Carlos Flores de Moraes, o Thierry Montebello, que era o presidente do tribunal. Esses dois foram vereadores? Os dois foram vereadores. E o terceiro nome é do José Carlos. Na verdade, eu acho que o Antônio Flores estava pela vaga de procurador da casa. Ah, sim, sim. É o Zé Carlos. E o Zé Carlos Moraes. Exatamente. O Zé Moraes e o Thierry são os dois que eram vereadores. E o Antônio Carlos era a vaga de procurador, que era concursado. Era professor da PUC também. Não tive aula com ele, mas era professor da PUC. É interessante que o Zé Moraes e o Thierry tinha uma rixa entre os dois, né? Grande, né? Nessa reta final. Eu acompanhei menos esse caso, mas me parece que eles sempre foram próximos e no último mandato, nos últimos 4 anos, eles brigaram muito. Brigas abertas. Se jogar no Google, vai ver aí um arranca-rabo entre eles. E aí, tudo bem. Tem o David Carlos, que a gente tem essa impressão. O Bruno Maia é pacífico, né? Ele estava na lista tríplice que foi enviada pela Procuradoria. O único rolo é que não seria o nome dele, seria o outro que foi indicado pelo Crivella. E aí houve umas manobras dentro da Câmara, né? Eu acho que esse caso até ele é o mais descarado, muito sinceramente, porque sempre vai ter esse argumento, né? O Eduardo pode escolher quem ele quiser. O governo tem força para indicar o líder de governo dentro da Câmara ou a Câmara que quis. Agora, esse nome, ainda que o nome do Bruno seja o nome que tenha menos problema, porque é uma pessoa que passou no concurso de procurador do Tribunal de Contas do município, um dos mais difíceis do país, então ele em si não é um problema, mas é o caso que fica mais evidente a manobra. Por quê? Esse conselheiro vago, do Antônio Carlos Flores de Moraes, do Antônio Carlos Flores, ele é de setembro do ano passado. E aí o Tribunal de Contas notifica a Câmara, notifica o prefeito em novembro de 2020. O prefeito ainda era Marcelo Crivella. Notifica, prefeito, você tem que indicar um nome, tá aqui a lista tríplice. Notifica em novembro, quando ele já nem café gelado ele recebia mais, né? Exatamente. Você sabe bem como é que é a gestão de pós aí, de depois das eleições, é difícil. Então, inclusive, tem esse lado também. O tribunal já demorou bastante para mandar. Aí, chegou na mão do Crivella, ele foi e sugeriu o nome do procurador José Ricardo Parreira. Que é um procurador que já tem umas rixas com o Eduardo Paes. Exatamente. Em 2015, ou 2016, mas acho que 2015, ele sugeriu um parecer contrário, ou seja, um parecer pela reprovação das contas do prefeito Eduardo Paes. Um parecer técnico, inclusive nós lemos aqui, são denúncias que nós estamos levando adiante aqui no nosso processo de investigação, que envolve previdência e os hospitais que ele assumiu sem previsão orçamentária. Mas, bom, mas é um parecer técnico que ele tinha direito de dar ali naquele momento, mas o prefeito Eduardo Paes criou uma rejeição com ele. Mas, bom, o procurador concursado, o Crivella indicou. Quando chegou na Câmara, a CCJ, que na época tinha como membros Tiago Carribeiro e Jairinho, a CCJ fez um parecer devolvendo a indicação ao prefeito, dizendo que tinha erros formais, que a ata não estava certa. Ou seja, enrolou. O ano virou, o prefeito Crivella não conseguiu voltar a indicar. E aí, na nova presidência, o ato 02 da Câmara, da mesa diretora, é arquivar o nome do José Ricardo Parreira e devolver ao prefeito Eduardo Paes para que ele indicasse um novo nome. Então, eu digo que o nome do Bruno é o que tem menos problema, mas é que fica mais evidente a manobra. Já sabendo que o prefeito seria o Eduardo Paes, 2 nomes muito próximos a eles, inclusive com o nome do Thiago, que hoje concorre com o apoio do prefeito, faz uma manobra na CCJ para que o nome do José Ricardo não seja apreciado e o prefeito possa indicar mais um de proximidade dele. Então eu digo que é o mais bizarro desse, porque é uma manobra. E a Esther fala para você não desistir, sua luta é do povo carioca honesto também. Muito obrigado, Esther.
E temos, Verdade. então, aí tem o terceiro nome, que é a do Thiago Carribeiro, que tinha uma disputa aí entre ele e o Dr. Jairinho, né? Jairinho caiu por motivos, né, que não preciso nem explicar, né? Descobre-se que ele é um psicopata, né? E vai o Thiago Carribeiro, que foi aliado do Crivella, do mandato do Crivella, foi eleito vereador com apoio do Pisciani pela primeira vez, e agora vira o nome mais forte na Câmara dos Vereadores para ser do TCM, apesar de ser um vereador de terceiro mandato, não é isso? Terceiro mandato. Ele foi eleito pela primeira vez em 2012. O pai dele tem uma ligação de vida com o Pisciani. Então, se quem jogar no Google vai ver que é um vereador ligado historicamente à família do Pisciani. Eleito primeira vez em 2012 e agora está no início do seu terceiro mandato. Então, assim, ele está 8 anos e meio na Câmara, enquanto tradicionalmente ia para o TCM vereadores mais sêniores, né? E por muito tempo se falou o nome da Rosa Fernandes, que está fazendo 70, completando 70 anos, 70 anos. Ela vai fazer 65, ela tem 64. 65, que é o limite para ser indicado ao TCM. Isso. Então se esperava que fosse o nome dela, né? Agora em Como maio foi, ela faz aniversário e aí ela não pode nunca mais concorrer. como foi tá sendo essa conversa para ser o Thiago K, não ser a Rosa, como os vereadores estão agindo, ou se vai realmente ser o Thiago indicado ao TCM? A Rosa disputou por bastante tempo, era um nome que era muito falado aqui dentro. Ela própria, às vezes, fazia fala em plenário com relação a esse desejo dela. Em outros momentos, com o Guaraná, com o Puccione, ela já quis disputar, sempre se colocou. Ela diz que seria um sonho dela. Ela presidiu a comissão de orçamento, preside hoje, presidiu no último mandato, mas ela não conseguiu colher as assinaturas suficientes. O Thiago hoje é o líder de governo, todo mundo sabe que isso ajuda muito, favorece muito a proximidade. E até um ponto que muito me preocupa, Quintino, esses três nomes são muito jovens. O Thiago tem 39 anos, então ele fica 36 anos no tribunal. O Davi Carlos, ele tem 43 anos, ele fica 32 no tribunal. O Bruno, eu esqueci agora o nome, mas também tem a idade, mas também está na faixa dos 40, fica 3 décadas no tribunal. Então estamos agora travando metade do tribunal, basicamente, de 7 nomes, 3. Estamos travando esses nomes por 3 décadas. É muito tempo. Muito, muito tempo. Imagina indicar o ministro da STF com 38 anos, 39, seria um escândalo. Na minha visão, aqui também é um escândalo. Então, até, acho que pelo lado da vereadora Rosa, isso seria uma vantagem. Algo contaria a favor dela, porque ela entraria, ficaria 10 anos e se aposentadoria, a vaga iria girar. Mas o Thiago, líder de governo, se articulou, correu atrás, conseguiu, e foi ele que colheu as assinaturas e ele que tem os nomes, o apoio para poder ser o nome em debate. Mas não assinei. Ele não teve minha assinatura. Quantas assinaturas ele teve, você sabe? 26, metade mais um. Não foi tanta também, né? Foi bem no limite. Não. Foi porque a Rosa tinha um grupo dela e, além disso, você tinha as bancadas independentes que não necessariamente assinaram a da Rosa, mas também não assinaram a do Thiago. O meu caso, o caso do PSOL, o caso do PT, são partidos que eu saiba, pelo menos do PT, o pessoal tem certeza que declarou abertamente, mas de outros vereadores, outros bancados que não fizeram questão de não assinar a do Thiago. O Rafael Alexandre Câmara comenta que legal indicar um apoiado pelo Pisciano e outro em nível superior para um cargo técnico. Pois é, eu concordo, Rafael. O que eu estou tentando aqui pontuar e me estressei hoje bastante dentro da Câmara. Fiz várias falas e vou fazer amanhã, vou fazer quinta. Já vinha fazendo desde antes, mas. O Eduardo acabou brigando com você, né, pelo Twitter. Brigou comigo, né? Até no dia de Páscoa me deu uma respostinha, falou: Feliz Páscoa para você e para a família, tamo juntos, Pedrão. Ele leva sempre nesse lado carioca brincando, né? O que muitas das vezes é um bom jeito de falar. Eu acho que é leve, brinca, mas tem assunto que não dá. Um assunto como esse, ele querer enfiar a goela abaixo, esses nomes, tomar para si, né? Cooptar o tribunal e fazer brincadeirinha no Twitter, aí eu acho que vai além do devido, do personagem carioca que ele gosta de incorporar. A ideia do Papo Quintino é ser mais curto, né, para tratar de um assunto de uma forma leve, como está tratando. Para terminar, eu queria que você falasse quais vão ser os próximos passos para o TCM e da sua luta para tentar botar de uma forma mais, vou usar uma expressão
não mais honesta, mas de uma forma que seja mais transparente, o TCM. Cristina, agradeço primeiramente pelo espaço aqui. Quantos mais espaço nós pudermos ter para falar do caso, para a gente é super positivo. Dos próximos passos, amanhã, não tem nenhuma novidade específica. Dizem que o procurador, a vaga do procurador, né, do Bruno Maia, ele vem aqui amanhã falar com alguns vereadores, se apresentar. O Thiago já é da casa, então muitos já conversam com ele. O Davi eu não vi vindo aqui, e também não me procurou, não fui avisado de nada. Mas quinta-feira é que vai ser o grande dia, porque nós teremos as 3 sabatinas, que, mais uma vez, reitero, eu acho um absurdo. Eu acho que deveria ter pelo menos um dia para cada. Sabatina, o Thiago na quinta, Sabatina, o Davi na sexta, Sabatina, o Bruno na segunda. Na minha opinião, era o mínimo, mas, infelizmente, o que nós temos hoje é que serão 3 sabatinas seguidas, na quinta pela manhã, e na quinta à tarde querem abrir uma sessão extraordinária para poder votar em primeiro turno e depois votar em segundo turno na ordinária. O que já foge do habitual, né? Para quem acompanha o legislativo, cada dia tem uma sessão. Então, se nós fôssemos votar os nomes na quinta-feira, em primeira sessão, votaríamos na terça, em segunda sessão. Mas querem antecipar, fazer sessão extraordinária, fazer de tudo possível para matar isso tudo num dia só, o que eu reitero é um verdadeiro absurdo. E além da minha luta agora, hoje, amanhã e quinta, para fazer o máximo possível para que pelo menos algum dos nomes caia, depois a gente não vai parar. Muitos dos vereadores aqui na casa, na minha emenda do ensino superior, falavam: Pedro, a sua emenda até é boa, mas nesse momento ela derruba o Davi, então não é o momento adequado. Mas passando esses 3 nomes, vamos falar sobre isso. Então agora eu vou cobrar lá, vou um por um, para ver se a gente, pelo menos depois desses 3 nomes, dessa leva, a gente consegue aprovar uma regra sem esse calor das indicações, que daqui a 30 anos, quando as vagas forem reabrir, a gente já tenha imposto novas qualificações, a gente tenha subindo um pouco esse sarrafo. Vamos tentar, né? É o que dá para fazer, sendo 1 de 51. Faz parte de ser de um partido pequeno e não oposição, mas independente, né? Sim. Pedro, queria agradecer a presteza de estar aí para falar sobre o TCM, que é um assunto importante. As pessoas não dão tanta importância, mas é importantíssimo. Lembrando que essa live vai estar no podcast, vai estar no YouTube, no nosso site. E convidar, a gente vai tentar estar próximas vezes, como você é um vereador atuante, próximo, para a gente conversar de outros temas da Câmara. Muito obrigado. Sabe que eu estou sempre à disposição, inclusive um assunto que eu estou fã agora, e eu sei que vocês gostam muito. Eu fiquei de primeiro vice-presidente da comissão do plano diretor, estava de segundo vice, subi essa semana para primeiro. Então, até nas eventuais ausências do Rafael Liso Freitas, do vereador, eu que vou assumir as conduções do trabalho e quero muito me debruçar nisso aí. A gente tem muito a falar de reviver centro, do potencial da cidade. Não, mas primeiro agora a gente desce o pau no governo essa semana e depois a gente ajuda a construir um bom plano diretor. É isso mesmo. Obrigado a quem ficou. E a gente se vê algum dia, mas a ideia é que o Papo Quentinho seja bem frequente. Até uma próxima, gente. Uma boa noite, galera. Um abraço.